Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Louvado seja Deus porque você escolheu estar aqui. Hoje é segunda-feira, dia 11 de julho, e o título da lição de hoje é Águas Amargas. E antes de nós entrarmos aí nesse tema e vermos que águas amargas são essas, vamos orar e pedir a Deus que nos dirija mais uma vez? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade de aprendermos mais. Venha transformar os nossos corações e nos ajudar a confiar no Senhor. Suplicamos que o Teu Santo Espírito venha ser o nosso professor através da Tua palavra e suplicamos também, Senhor, o perdão dos nossos pecados. E fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição de hoje começa trazendo um texto para nós que está em Êxodo, capítulo 17, verso 1, que diz o seguinte: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Meu querido irmão, minha querida irmã, que desafiador esse texto, não é? Deus conduzindo o seu povo e aí ele leva o povo para um lugar onde não tinha água para que eles bebessem. E aí, o que aconteceu? O que Deus estava tentando fazer com isso? Vamos ler aqui os comentários da lição? Olha só. Talvez não recebamos de Deus tudo o que queremos, mas acaso não podemos esperar obter tudo de que precisamos? Não o que achamos que precisamos, mas o que de fato precisamos? Havia algo de que os israelitas com certeza precisavam: água. Imediatamente depois que Deus os conduziu por meio de uma nuvem através do Mar Vermelho, eles o seguiram pelo deserto quente e sem água por 3 dias. Naquele lugar, onde era tão difícil encontrar água, o desespero deles é compreensível. Não é compreensível, meu querido irmão, minha querida irmã? Você acaba de ver um milagre ali, mas você começa a ser conduzido por aquele Deus que fez o milagre e a água vai acabando, vai acabando, vai acabando, e você não vê um sinal de que tem uma outra fonte de água e a sua água está acabando. E no deserto, uma pessoa sem água, né, está fadada ali à morte. Então, o desespero deles, de alguma forma, é compreensível. E a lição continua dizendo aqui para nós: aonde Deus os levou? A coluna foi a Mara, onde, enfim, havia água. Então, aqui, eles não chegaram ainda a Refidim. Mara foi uma parada que eles fizeram antes. Eles devem ter se sentido animados, porém, quando provaram a água, imediatamente a cuspiram, pois era amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Ora, Deus levou eles a um lugar onde tinha água. Eles já estavam com sede, só que eles não conseguiam beber aquela água. Por quê? Eram amargas as águas, mas por que Deus os levou para lá? Então, alguns dias depois, a coluna parou onde não havia água. Então, eles saíram de Mara. Nós vamos ver ali o que aconteceu em Mara. E depois Deus leva eles para outro lugar agora. E agora um lugar que nem água amarga tinha. Não tinha água. Leia Êxodo capítulo 15, do verso 22 até o 27. E Êxodo 17, do verso 1 até o 7. O que Deus revelou aos israelitas sobre si mesmo em Mara e em Refidim? Que lições deveriam ter aprendido? Olha só, querido irmão, querida irmã, vamos ler aqui, hein? Êxodo, capítulo 15, abra aí a sua Bíblia, a partir do verso 22. Na minha Bíblia está escrito o seguinte: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara,
Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Querido irmão, querida irmã, Deus estava conduzindo aquele povo para mostrar mais uma vez que ele conhecia as necessidades do povo e que ele estava cuidando deles. E Deus proveu a solução ali para as águas amargas e deu um mandamento. Olha, obedeçam os mandamentos, sejam fiéis. E olha o que ele disse, eu achei muito interessante isso. Olha só, eu vou repetir aqui o verso 26. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Querido irmão, querida irmã, será que Deus estava falando que nenhuma enfermidade nunca viria sobre o povo? Não, ele estava falando sobre nenhuma enfermidade das que enviei sobre os egípcios. Os egípcios sofreram com enfermidades que eram juízos de Deus. Então Deus, ele estava falando algo aqui para o povo muito importante, que obediência leva para um caminho, desobediência leva para outro, leva para os juízos de Deus, juízos que os egípcios sofreram. E aí, depois Deus fala: Eu sou o Senhor que te sara. Deus, ele nos cura. Se nós ficarmos doentes por conta da desobediência, ele nos cura. Deus é misericordioso, querido irmão, querida irmã. E nós vemos isso várias e várias vezes ao longo da peregrinação do povo de Israel até chegar à Terra Prometida. Quantas vezes eles não foram infiéis, eles desobedeceram a Deus, Deus enviou juízos sobre eles, e aí, quando eles se arrependeram, Deus foi lá e os curou. Deus fez cessar a praga. Isso é muito importante, querido irmão, querida irmã. Bom, e agora vamos ler Êxodo, capítulo 17, do verso 1 até o 7. Mas antes de nós lermos, eu só queria mencionar que Deus ele proveu ali para eles em Mara. E no capítulo 16, que nós não vamos ler, Deus providenciou o que para eles? Maná e carne. Deus providenciou alimento no meio do deserto. Caía pão do céu, querido irmão, querida irmã. Será que Deus não estava cuidando deles? E todos os dias o maná caía. E ele caía, e se a pessoa quisesse guardar de um dia para o outro, estragava. Deus queria mostrar para eles que eles receberiam sustento todos os dias, que Deus estava com eles todos os dias. No entanto, no sábado, o maná não estragava quando ele era guardado, mas ele também não caía no campo. Isso mostra também uma questão de confiança em Deus e de como Deus já tratava o sábado naquela época. Eles não haviam chegado ao Monte Sinai ainda. Isso vai acontecer mais para frente. Os 10 mandamentos só são escritos na tábua de pedra ali em Êxodo capítulo 20, onde fala sobre o sábado, também. Então Deus já tinha o seu sábado. As pessoas já conheciam aquilo, Então, querido irmão, querida irmã, Deus estava cuidando do povo. E agora vamos ver aqui Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 1 até o verso 7.
Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Depois de terem visto a abertura do Mar Vermelho, depois de terem visto o milagre de Mara, depois de terem visto o maná cair do céu, eles ainda duvidavam que o Senhor estava com eles e fizeram essa pergunta. Olha só, isso tem a ver com a última reflexão que nós temos aqui na lição da escola sabatina. Em Refidim, que pergunta fizeram os filhos de Israel? Nós acabamos de ler aqui. Os filhos de Israel perguntaram: Está o Senhor no meio de nós ou não? Você já fez a mesma pergunta? Se sim, por quê? Como se sentiu e que lições aprendeu após obter a resposta? E aí, querido irmão, querida irmã, você já se perguntou: está o Senhor no meio de nós ou não? Será que Deus tem cuidado de mim? E eu consigo pensar aqui que muitas vezes a gente recebe um milagre, uma dádiva de Deus, e aí Deus conduz a gente mais um pouquinho e a gente passa por uma outra situação, e aí a gente já começa a pensar que Deus não está conosco, mas Ele estava ali com a gente quando Ele fez o milagre. Como eu falei com vocês, né? Eu quase fiquei cego. E aí Deus operou um grande livramento, foi a mão de Deus que conduziu ali o meu tratamento, a minha recuperação, e graças a Deus hoje eu tenho a minha visão preservada. E muitas vezes o que acontece? Eu estou passando por um outro problema que não tem a ver com a visão, tem a ver com outra coisa. E aí eu me pergunto, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus ainda está comigo? Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente precisa lembrar, não é? A gente precisa se lembrar de que Deus ele está conosco. Ele prometeu: ao passares pelas águas, serei contigo. Nós estudamos também sobre o vale da sombra da morte, não é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. É muito importante, querido irmão, querida irmã, confiar que Deus está conosco e não duvidar. Não tentarmos ao Senhor como o povo de Israel fez e como nós muitas vezes nós fazemos. Que nós possamos aprender a confiar em Deus e esperar, confiar de que Ele está conduzindo tudo, que Ele conhece as nossas necessidades. Bom? Um grande abraço e agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.